Olá pessoal, aqui é o Andarilho, voltando com mais um vídeo dos Backgrounds Explicados. Hoje irei falar sobre o nível 11, a cidade sem fim. Dificuldade de sobrevivência, classe 1, seguro, mínima quantidade de entidades. Descrição: o nível 11 é uma cidade presumivelmente infinita, povoada de prédios, lojas e arranha-céus. Este nível inclui edifícios que podem ser encontrados em uma cidade típica em The Frontrooms, ou seja, o mundo normal, a nossa realidade. Os interiores destes edifícios são aleatórios em estrutura e mobília. Alguns prédios estão vazios, enquanto outros estão totalmente mobiliados. Certos edifícios são acessíveis, enquanto outros não. Os interiores dos edifícios são estranhos e anômalos, pois podem-se encontrar escadas que levam a lugar nenhum. Portas localizadas nas laterais dos edifícios, etc. As lojas, embora principalmente abandonadas, ocasionalmente contêm itens úteis. A gravidade não parece afetar estes edifícios. Alguns prédios foram estranhamente colocados um acima dos outros, flutuando ou até se encaixando uns nos outros, o que é fisicamente impossível. Este nível não tem ciclo de luz do dia e fica preso durante o dia, embora alguns níveis mostrem o nível 11 à noite, por exemplo, o nível 92. As calçadas de concreto são geralmente normais, mas as calçadas raramente podem levar a um beco sem saída ou atravessar prédios. Algumas paredes apenas levam para o céu como uma rampa. As estradas de asfalto do nível 11 são quentes e secas, ao contrário do nível 9. As estradas são pintadas de forma semelhante às estradas casuais, com linhas amarelas. As lâmpadas de rua são anômalas, pois algumas lâmpadas estão acesas, outras estão apagadas. Água de amêndoa é um item comum no nível 11, que vão desde bebedouros, freezers comerciais, máquinas de venda automática, de refrigerantes e muito mais. Há um vento estranho que pode ocorrer em um modelo aleatório de um carro. Desculpe, eu vou começar de novo. Há um vento estranho que pode ocorrer em um modelo aleatório de um carro rolário pelas ruas até parar de rolar. Esses veículos estão inativos e não funcionam. Os carros geralmente estão vazios, embora tenham havido relatos de facelinks sozinhos, ou até grupos de 4, dentro dos veículos após o vento. O nível 11 tem grandes usinas nucleares, que geralmente estão separadas, cerca de 800 quilômetros umas das outras. Estudos das usinas mostraram que elas estão inativas, mas ainda assim emitem níveis perigosos de radiação. Tanto que os drones que sobrevoavam a área para vigilância se desativaram das emissões. Aconselhamos os andarilhos a se manterem afastados dessas estruturas até que os novos estudos continuem. A equipe MEG Security está estabelecida perto das usinas de energia, no centro do nível 11, onde nenhum dano pode ocorrer. Quaisquer relatos de andarilhos que passaram pelos guardas serão levados à base beta para auxílio e inspeção. O nível 11 tem muitos pontos de referência da cidade de todo o Frontrooms.
Esses pontos de referência podem ser reconhecidos como estruturas de Nova York, Chicago, Los Angeles, Silk Towns, Toronto e muito mais. Estas estruturas têm a mesma propriedade que o resto dos edifícios do nível 11, mencionados anteriormente. O Wi-Fi no nível 11 de fato existe e está ativo. Os nomes dessas conexões são muito aleatórios, sem padrão correspondente, que inclui KTU-CF, JE20W, KIYX, KR e outros. Facelinks e Rounds são as únicas entidades que aparecem com frequência no nível 11 e parecem ter um efeito estranho chamado o efeito 11. Que criatividade! Que faz com que o comportamento das entidades mude para fazê-las agir como pedestres e cães normais. Esses efeitos farão com que as entidades interajam com andarilhos em um esforço de comunicação. Outras entidades incluem Deathmoths, Crawlers e Smilers, que são quase impossíveis de encontrar. As entidades do nível 9, que incluem The North Borehounds Watch, The Observers, The Manglets, foram relatadas no nível 11, mas eles provavelmente vagarão para este nível a partir do nível 9. Algumas entidades especiais que residem no nível 11 são Argus, que residem na sede, e a entidade humana Ralph, localizada em um prédio rotulado Estúdio de Rádio Backroom, no nível 11. Bases e postos avançados e comunidades. Existem alguns grupos para contar para este documento, mas compusemos uma lista dos grupos mais importantes que vivem no nível 11, que inclui Beta Basic do MEG, também conhecida como Major Explorer Group, os Olhos de Argus. A base principal dos Olhos de Argus é o edifício conhecido como a sede. É um lugar seguro para ficar ou até mesmo negociar, a menos que você tenha pecado. Ou seja, todos os humanos. Isso daí foi a descrição dos Olhos de Argus. Normalmente eu não faço a descrição dos lugares. Então também tem o posto avançado do acampamento Âmbar, nível 11. Estação da Insurreição 07. Esquadrão de Vigilância Drone. Hotel Caseiro. Salvação de Jerry. O posto avançado de serviço UBDS, nível 11, Pack Cage Scouts, AEA, sim, é esse o nome, AEA, Agência Anti-Entidade e Rádio Radical. Eu vou mencionar esse por causa que essa é a sede do Ralph. Este grupo contém 5 membros, todos adolescentes. O grupo tem um tema dos anos 80, afirma que é os que torna populares. Este grupo não tem uma base principal. Então eles apenas andam por aí criando pequenos postos avançados. Eu não encontrei o que tem o Ralph. Foi mal, eu me enganei. Mercado de Malte. Os cidadãos do nível 11. Descoberta. Este nível foi descoberto quando um grupo de pessoas entrou no nível 11 enquanto seguia as placas no nível 9. Vários relatórios chegaram ao MEG durante 2016, incluindo evidências em vídeo de 3 andarilhos usando um drone para gravar imagens no nível 11. O MEG havia enviado o Regiment Compass Point
The Misfits para investigar. Após sua descoberta, ele foi rapidamente transformado em uma entrada e mapeado pelos mapeadores de rastreamento do regimento Bloodhounds. Caramba, hein? Que nome grande! Assim que foi incluído, começamos a ajudar os andarilhos que estavam presos no nível 11 antes da descoberta. Pessoas de diferentes níveis começaram a se mudar para este nível e agora chamam o nível 11 de sua casa. O Meg, fazer o seu melhor para manter os andarilhos seguros no nível 11 e outros. Entradas e saídas. Entradas de acesso. Saídas de acesso. É por causa que são muitas entradas e saídas, então seria muita coisa para mencionar. Mas então, obrigado por assistir o vídeo do nível 11 e até o próximo, que vai ser o nível 12, que deve sair no mesmo dia. Não, por causa que eu tô fazendo vários vídeos em seguida para depois ir postando. Mas então, obrigado por assistir e tchau.